Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu já estava com saudades de dar esse bom dia, de estar aqui todos os dias com vocês. Fiquei aí paradinha por alguns dias, mas estamos de volta. E agora, né? Eu nem fui dando spoilers, nem fui falando nada. E acho que algumas estão até perguntando onde a gente vai, o que a gente vai fazer, o que nós vamos ler, como é que vai ser agora pra frente. Eu falei, calma, espera que vai ter um videozinho logo. Então, hoje eu estou aqui para falar que a partir de amanhã, dia 1º de junho, nós começamos a estudar o livro de Atos. Sim, Atos dos Apóstolos. Então hoje, como eu sempre faço, né, uma pequena introdução sobre cada livro que nós vamos estudar, então hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre o livro de Atos. O livro é chamado de Atos dos Apóstolos, mas a gente vai ver que talvez o nome não está muito apropriado aqui. Nada de errado com o nome, mas talvez um outro nome seria melhor. Então, como assim? Atos, quem foi, quem escreveu, quando foi, para quem, como? A gente sempre faz essas perguntas e eu sempre procuro responder cada uma delas aqui no vídeo de introdução. Então, o livro de Atos, ele foi escrito pelo nosso querido e amado médico Lucas, que nós estudamos sobre ele, nós estudamos o livro de Lucas e na introdução do livro de Lucas, para você que está comigo aqui, né, desde pelo menos de Lucas, vai se lembrar que nós falamos que Lucas era um médico e que ele escreve esse livro de Lucas direcionado a uma pessoa chamada Teófilo, que a gente não entrou muito e também não vamos aqui aprofundar, mas provavelmente Teófilo era uma pessoa de uma patente alta, né? Para ele se dirigir dessa forma com a qual ele se dirige a Teófilo, talvez uma pessoa ali do exército, um comandante, não se sabe ao certo, mas os estudiosos indicam que Teófilo era essa pessoa de uma posição, né, no governo, então uma posição um tanto quanto alta. E Lucas se dirige tanto no Evangelho de Lucas quanto aqui no livro de Atos, que os estudiosos indicam que não foi, Lucas escreveu o Evangelho, depois ele escreve o livro de Atos. Não, é um livro só, mas com duas divisões. Ele dirige como uma carta, né? Ele escreve esse livro a Teófilo, primeiramente o Evangelho de Lucas, e depois ele continua, ele vai dando continuidade, né, aos Atos de Jesus, que a gente vai ver aqui no primeiro capítulo de Atos, e todo aquilo que Jesus foi falando durante o Evangelho de Lucas, né, falando sobre a promessa, ele vai mostrar essa continuidade dos Atos de Jesus. O ano, mais ou menos, assim como no Evangelho de Lucas, não se sabe ao certo, mas sabe-se que foi escrito provavelmente na segunda metade do primeiro século, ali talvez por volta do ano 62, 67, não se sabe ao certo. Mas e a intenção? Para quem que Lucas escreve? Nós já falamos, ele escreve para Teófilo, para contar os primeiros atos, as primeiras coisas que acontecem depois que Jesus, né, morto, ressurge, ressurreto, como é que é? Tá ali na ressurreição, acho que a palavra é ressurreto, ressurge e depois ele é assunto aos céus. A gente vai ver isso no primeiro capítulo, falando ali sobre ainda Jesus estar com eles por 40 dias. E depois, o que acontece? O livro de Atos, ele conta a história dos primeiros anos da chamada igreja primitiva. O que acontece logo em seguida, após a ascensão de Jesus? Alguns estudiosos dizem, né, que o livro de Atos ele não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, e sim Atos de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Porque nós vamos ver, sim, nós vamos ver a vida dos apóstolos, mas nós vamos ver a figura central neste livro. Não é o apóstolo Pedro, não é o apóstolo Paulo, e sim é o próprio Espírito Santo de Deus, guiando tanto Pedro quanto Paulo, quanto todos os outros apóstolos, né, ali a fundamentarem a igreja, a fundamentarem tudo aquilo que eles aprenderam durante os 3 anos e meio que eles passaram com Jesus enquanto em vida,
quanto também os 40 dias que Jesus esteve com eles depois da sua ressurreição e antes de ser assunto ao céu, antes dele subir aos céus. Nós vamos ver uma divisão ali entre os primeiros capítulos até o capítulo 13 sobre a vida de Pedro. Depois a gente vai conhecer mais a fundo a vida de Paulo, né? O ministério, a conversão e ministério de Paulo, que foi figura mais do que fundamental, e também o que é escrito aqui, o que é descrito aqui no livro de Atos, ele serve como base para a gente entender as epístolas, as cartas de Paulo, que futuramente ele vai escrever, e nós vamos ver várias cartas depois, né, que Paulo escreveu para a igreja, específico para pessoas, mas antes a gente vai ver ali Pedro sendo essa base, sendo a pedra, né, nós chamamos assim, onde a igreja vai ser iniciada, onde vai ser o começo de tudo ali depois a descida do Espírito Santo, que nós vamos ver no capítulo 2. Aqui no livro de Atos também a gente vai ver o primeiro mártir, a primeira pessoa que morre em prol do evangelho, que morre, né, sabendo, não vou dar spoiler para quem não leu, vamos chegar ali um pouquinho mais à frente, capítulo 6, capítulo 7 de Atos. Nós vamos ver o primeiro mártir que fala, eu morro, mas eu não vou negar a verdade pela qual eu fui transformado, eu não vou negar a verdade que tocou a minha vida, eu não vou negar aquele que me chamou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Me transportou para a luz. Então a gente vai ver isso. Aqui o livro de Atos, ele é voltado exatamente para isso, para contar os primeiros passos dos discípulos, dos apóstolos, o encontro deles, né, com Jesus ali durante os 40 dias, o impacto que esse encontro teve, o impacto que não só a morte, a ressurreição, mas esses 40 dias que Jesus passa com eles ali no primeiro capítulo do livro de Atos, esse impacto que vai causar e o que vai levar, né, vai levar todos os apóstolos a difundirem a igreja, a dar os primeiros passos na criação, né, na continuação dos atos de Jesus. Tudo aquilo que Jesus vinha falando, fazendo, proclamando, né, trazendo o reino dos céus, os próprios discípulos, né, os apóstolos de Jesus, eles vão dar continuidade a isso. Agora não tem mais Jesus fisicamente com eles, mas vai ter o Espírito Santo guiando, trazendo luz, o que tem que ser feito, para onde que vocês vão, o que vai ser feito agora, como é que vai ser da agora para frente, e culminando até os dias de hoje, sim, porque nós cristãs, eu falo nós cristãs porque aqui estamos um grupo de mulheres, nós ainda estamos aqui para dar continuidade a escrever o livro de Atos. Sim, o livro de Atos é um livro aberto, a igreja não parou, a igreja continua, a igreja que se inicia aqui no livro de Atos, ela está viva até hoje, e eu e você, como cristãs, pessoas que têm o Espírito Santo habitando no nosso coração, ainda estamos aqui para escrever, para dar continuidade. Então é isso que a gente vai estudar no livro de Atos, os atos mais do que dos apóstolos, atos do próprio Espírito Santo, atos do próprio Jesus, né, guiando, trazendo ali vida sobre o que fazer, como continuar, como disseminar tudo aquilo que Jesus havia vindo pregando durante os 3 anos e meio, ali com a sua morte, com a sua ressurreição e os 40 dias que ele passa com os discípulos. Então, a partir de amanhã, a gente começa, né, a estudar o livro de Atos. Como eu falei, um livro escrito por Lucas, mas na divisão... mas por que então depois de Lucas não veio Atos? Não, porque lembra que são 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e João, ele é um pouco diferente, né? Nós acabamos de estudar João, então ali na ordem canônica, quando eles fazem essa divisão, primeiro vem os evangelhos sinóticos, depois vem João. Mas muita gente, eu falei isso acho que no livro de Lucas, quando nós começamos a estudar, muita gente quando termina o livro de Lucas vai direto para o livro de Atos, porque é uma continuação. Mas nós aqui fomos primeiro para os evangelhos sinóticos, depois o livro de João, e a gente vai na ordem bíblica.
não na ordem que foi escrito, não na ordem de Lucas, por exemplo. Se fôssemos continuaríamos após Lucas o livro de Atos, mas a gente está indo na ordem da cronológica da Bíblia. Então, a partir de amanhã, são 28 dias, são 28 capítulos, terminamos no dia 28 de junho, todos os dias. Depois, meninas, provavelmente, eu sei que a gente tá tendo breaks, mas aqui é verão, meu tempo fica mais escasso ainda no verão, então provavelmente, porque ainda não tá, né, batido o martelo, eu tô tentando conciliar o meu trabalho, conciliar as minhas coisas na igreja, conciliar as minhas coisas particulares, não quero deixar o grupo, não quero que a gente fique parado, não quero que você pare, não quero, eu quero que você continue lendo, buscando conhecer mais a Deus profundamente, mas eu também tenho as minhas limitações. E tem alguns outros projetos, né? Depois a gente vai falar mais à frente. Eu tô tentando elaborar um projetinho que eu acho que vai ficar muito bom e eu preciso da sua colaboração comigo nesse projeto, mas eu não tenho tempo. Então, por que a gente não faz? É porque realmente é uma questão de tempo mesmo, não é vontade, não é porque eu não quero estar aqui com vocês, pelo contrário, eu sinto falta, mas é tempo mesmo e eu não posso quebrar a lei da física que um corpo não consegue estar presente em 2 lugares ao mesmo tempo, então eu não consigo, é por limitação física minha mesmo. Mas pelo menos por agora a gente vai para o livro de Atos. Eu sei que muitas das minhas amigas que estão aqui nos Estados Unidos também tem essa questão do tempo agora. Por causa do verão, a gente viaja, a gente aproveita para estar com a família, fazer coisas que geralmente a gente não faz durante, não vou nem dizer inverno, porque meninas, é frio, do outono até a primavera é frio, então a gente fica um tanto quanto limitada em coisas para fazer. Mas vamos focar nesses 28 dias, né? Foca aqui comigo, começamos amanhã, dia 1º de junho, Atos 1, e vamos até dia 28 de junho, que termina no capítulo 28 de Atos. E aí depois a gente vê. Mas eu espero ver você comigo aqui amanhã. Fica firme, fica forte, não desanima, vamos para mais uma jornada. Já terminamos, 4 evangelhos. Olha só, você que talvez nunca, nem leu a Bíblia, eu tenho